Evangelho segundo Marcos, capítulo 11. Já estamos no capítulo 11 do Evangelho de Marcos. Como a gente já está em novembro, né? Segundo domingo de novembro. Então, a gente não termina no final do ano, não. A gente vai abrir ano que vem ainda em Marcos, mas acreditamos que ali no primeiro trimestre, o primeiro quadrimestre, a gente já viu todo esse evangelho exposto aqui em nossa igreja. Antes de ler o texto, só falando da ausência do pastor Odailson, hoje ele foi dar assistência a Rebeca, fazendo o Enem, segundo dia de provas hoje, né, do Enem. E aí no domingo passado, por conta da festividade da igreja, ele não pôde acompanhá-la. Hoje, como pai, ele está fazendo essa tarefa importante aí de acompanhar a sua filha no Enem. Alguns outros oficiais nossos, como já venham falado, irmãos aqui, estão numa escala auxiliando as congregações. Então, às vezes você pode estar sentindo falta de algum presbítero ou de algum diácono, mas saiba que ele pode estar escalado numa de nossas congregações, ajudando e servindo através do ministério da palavra. Amém? Vocês encontraram um texto de Marcos 11? Ih, rapaz, foi fraco demais esse amém, viu? Daqui a pouco tem cantina, viu? Quem está com fome aí pode ir lá, né, comer um negocinho. Amém? Amém. Foi para a cantina esse amém também, né? Marcos 11 diz assim, meus irmãos: E logo se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras. Enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está diante de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhe disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhe tinha mandado, e o deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Vamos orar mais uma vez. Senhor, essa é a tua palavra, e que o Senhor possa abençoar o teu povo, falando ao coração de cada um que escutará essa mensagem hoje. Que em nome de Jesus, o Senhor possa de fato ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em cada coração aqui presente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós temos aqui uma passagem que ela é conhecida como a entrada triunfal de Jesus. E quem segue o calendário litúrgico, algumas tradições cristãs seguem esse chamado calendário litúrgico, eles denominam o domingo de Ramos como sendo este dia da entrada de Jesus em Jerusalém, porque foi num domingo que Jesus entra em Jerusalém, uma semana antes do domingo que nós chamamos de domingo da ressurreição ou domingo de Páscoa. Aqui Jesus entra em Jerusalém pela derradeira vez. Vocês
estão acompanhando as ministrações do Evangelho de Marcos, e é bem verdade que Marcos não faz nenhum registro de Jesus em Jerusalém. Marcos concentra-se em Cafarnaum, Marcos concentra na Galileia, que foi onde Jesus passou muito mais tempo desenvolvendo o seu ministério. Todavia, a gente sabe que existem outros evangelhos, existe o evangelho de Mateus, existe o evangelho de Lucas, existe o evangelho de João, e para nós, então, termos um bom retrato do ministério e da pessoa de Jesus, é bom que a gente sempre esteja olhando os evangelhos em harmonia. Então, o evangelho de João, meus irmãos, ele nos diz que Jesus esteve outras vezes na região da Judéia e nos diz que Jesus esteve em Jerusalém, pelo menos em outras 2 ocasiões, minimamente. Então, Jesus, em seu ministério, ao que parece, esteve 3 vezes em Jerusalém. Nessa terceira vez foi quando ele entregou a sua vida e cumpriu o seu ministério, indo para Jerusalém com um propósito. Jesus foi para a cruz dar a vida por mim e por você. E aqui, irmãos, eu estou falando de Jesus na vida adulta, tá bom? Porque quando criança, talvez Jesus tenha ido outras vezes também em caravana com seus pais. Pelo menos uma delas está registrada nos evangelhos, quando Jesus vai com a caravana de sua família e fica lá no templo. E o pessoal retorna e Maria se dá conta de que Jesus não está ali naquele meio. E aí ela vai juntamente com José e encontra Jesus onde? Ali no templo, com os escribas, com os doutores da lei, falando acerca da escritura com estes. E aqui, irmãos, nessa última vez que Jesus vai, a gente deu uma olhadinha, no texto do domingo passado, que foi Jesus curando o cego Bartimeu, e a gente viu que Jesus faz isso numa cidade chamada Jericó. Jericó foi o ponto, onde, antes de chegar na região da Judéia, Jesus, ali junto com uma caravana de seguidores, de discípulos, de peregrinos, ele descansa, e lá em Jericó ele cura o cego Bartimeu. Jericó, meus irmãos, é uma cidade baixa, salvo engano, posso estar enganado aqui, mas salvo engano, Jericó é a cidade mais baixa do mundo, a mais de 200 metros do nível do mar. Então, quando Jesus sai de Jericó junto a Jerusalém, os irmãos devem lembrar que Jerusalém é a cidade edificada sobre um monte, é uma cidade alta. Então Jesus sai de Jericó, vai enfrentar todo o deserto da Judéia, e aí ele vai chegar no lado leste do Monte das Oliveiras. Chegando no lado leste do Monte das Oliveiras, está então essas 2 cidades que aqui são citadas: Betfagé, que está a cerca de 1 quilômetro, talvez menos, dos portões de Jerusalém, e Betânia, que ficava a cerca de 2 quilômetros afastada de Jerusalém. Betânia é a cidade de Lázaro, Maria e de Marta, essa família, esses irmãos que eram amigos e também seguidores de Jesus. Então, Jesus sobe o Monte das Oliveiras, depois desce o Monte das Oliveiras e depois tem que subir novamente rumo a Jerusalém, que fica a mais de 700 metros acima do nível do mar. Então imagina que é uma caminhada boa, de subida, de descida e de subida de novo. Cerca de Jericó para Jerusalém tem cerca de 25 quilômetros, meus irmãos. É como daqui para o Varadouro, lá em Olinda. Imagina aí você andando a pé daqui para o Varadouro. É uma caminhadinha, E aí Jesus faz isso junto com vários peregrinos, chegando em Jerusalém na época da Páscoa, onde a cidade ela ficava lotada, porque judeus vindo de várias outras regiões, de várias partes do mundo, ali se concentravam para celebrarem
as grandes festas do seu calendário. E nós temos então Jesus entrando em Jerusalém, e nessa sua entrada triunfal, Jesus, ele quer deixar que as pessoas o vejam de maneira apropriada como sendo quem ele é. Ele é o Rei dos Reis. O Ricardo cantou aqui a música, né? Música autoral, Rei dos Reis, Senhor, Rei dos Reis, Salvador. E é exatamente isso que o Senhor arquiteta quando ele vai entrar em Jerusalém, e nós vamos então esmiuçar essa sua entrada. A primeira coisa que a gente precisa nesse momento se atentar para a entrada triunfal de Jesus é que Jesus, ele é um rei soberano. Você pode repetir isso essa noite? Jesus é um rei soberano, e por ser soberano, ele vai arquitetar essa sua entrada. E reparem bem, irmãos, durante todo o Evangelho de Marcos, a gente observa por diversas vezes que Jesus, ele parece querer esconder que ele é o Messias. Às vezes ele curava alguém e dizia, não diga nada. Não é isso? Ele dizia tanto para quem ele curava, tanto para os seus discípulos. Não digam nada a ninguém. E aí o que é que Jesus estava fazendo? Jesus estava se escondendo? Não é? Jesus era um 007, um agente infiltrado? Não. Jesus, ele estava, irmãos, administrando o tempo e administrando a sua agenda de maneira soberana. Haveria um momento dele revelar-se como o Messias, haveria um momento dele se revelar como sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele escolhe fazer isso justamente na semana final da sua vida, quando ele entra em Jerusalém. Ele vai novamente, e prestem muita atenção nisso, arquitetar a sua entrada de tal forma que Jesus quer que as pessoas olhem para ele e digam, o rei chegou, viva o rei. O rei chegou, viva o rei. Então Jesus, ele administra o seu tempo, ele administra o seu ministério, ele administra aqui essa sua entrada e esta revelação. Agora Jesus não quer ser discreto, agora Jesus não quer segredo, ele quer que as pessoas olhem e vejam aquilo que o cego Bartimeu já tinha visto quando exclama que Jesus é o filho de Davi. Jesus quer que as pessoas olhem ali aquele cortejo e digam, este é o descendente de Davi, este é aquele que há de ocupar o trono de Davi para sempre e reinar para sempre. Tudo então estava arquitetado. A cidade lotada, como falei, para a celebração das grandes festas judaicas, sobretudo a festa da Páscoa, a festa da libertação. E imaginem, irmãos, a cidade lotada do jeito que estava, cheia de gente, e ainda vem Jesus numa caravana, e as pessoas ali fazendo aquele barulho, quebrando ramos de árvores e acenando e colocando no chão e dizendo, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Aquilo deve ter chamado muita atenção, a atenção do povo, a atenção de quem passava desavisado. Quem é esse aí? O rei? O rei chegou? Que rei é esse? Eles estão falando de quem? É César, o imperador? É o rei judeu? Quem é esse? Está lá Jesus vindo, né? Sentado, montado num jumentinho. Imagine você as autoridades, os mestres da lei, as figuras públicas dizendo, esse aí pensa que é quem? Vem lá da Galileia, vem lá de Nazaré, aquela cidade periférica, chega aqui, o pessoal está o saudando como rei. Naquele burburinho, irmãos, de uma cidade já lotada, Jesus agita ainda mais a multidão para que todos vejam que ele é rei. Quando a gente lê o capítulo 12 de João, João diz que a cidade
estava cheia de gente também que queria ver Jesus e queria ver Lázaro. A ressurreição de Lázaro se deu exatamente nesse contexto próximo. Então as pessoas queriam saber quem é este que ressuscita os mortos e cadê aquele que estava morto e agora vive, que no caso era Lázaro. Então muitas pessoas lotaram Jerusalém e muitas pessoas também lotaram as cidades vizinhas e lotaram Betânia, que, como a gente pode ver no último verso que a gente leu, o verso 12, é o local onde Jesus escolhe para fazer dali a sua pousada. Jesus não fica em Jerusalém, talvez temendo pela sua vida, talvez fosse muito perigoso ficar em Jerusalém e não era a hora de morrer. A sua morte era daqui a um pouco menos de uma semana, na chamada Sexta-feira da Paixão, como quem segue o calendário litúrgico geralmente nomeia assim. Então Jesus vai para Betânia e fica lá. Mas, irmãos, nós temos aqui essa celebração de Jesus como rei, como falei, onde Jesus monta toda essa encenação. E quando eu falo de encenação, irmãos, não estou falando que é uma mentira, tá bom? Que aí às vezes o pessoal olha a encenação como mentira, mas é aquela coisa ensaiada, aquele cortejo. Sabe quando a gente tem um cortejo ou algo importante, geralmente a gente não ensaia, não é? Um casamento às vezes tem um ensaio, a formatura tem um ensaio, se é um cortejo militar, político, às vezes também tem um ensaio de quem vai entrar, de quem senta, de quem levanta. Então Jesus já havia arquitetado tudo de uma maneira que a gente vê que ele diz que havia um jumentinho num povoado ali próximo, que nós não sabemos qual povoado é este, mas que ficava próximo, porque no texto ele diz que é o povoado que ficava adiante. Então ele manda 2 discípulos irem e lá eles vão encontrar justamente aquilo que Jesus havia dito. Estaria lá o jumentinho, era para eles pegarem o jumentinho e trazerem até Jesus. E aí a gente pode entender isso de 2 maneiras, meus irmãos. A primeira maneira é a seguinte: Jesus já havia planejado previamente que ele ia pegar o animal com algum discípulo daquele povoado. Jesus, na sua, talvez, ida anterior, tenha dito: olha, eu vou chegar aqui em tal momento, e quando eu chegar eu vou mandar 2 discípulos e eles vão pegar o jumentinho. E aí quando Jesus manda os discípulos dizerem aquilo que os discípulos dizem, o Senhor está precisando e logo o trará de volta, é como se fosse uma espécie de senha. E aí eles vão dizer aquilo e a pessoa vai dizer: então tudo bem, pode levar. Porque senão, imagine a cena, está lá o jumentinho amarrado e chega 2 homens desamarrando. É ladrão, quer roubar meu jumentinho, não vou deixar roubar meu jumentinho não. Ei, que é isso aí? O Senhor está precisando, logo ele vai trazê-lo de volta. Quando eles disseram isso, opa, pode levar. Ou seja, a gente pode entender dessa maneira, que Jesus já havia combinado. Se for assim, irmãos, Jesus é soberano de todo jeito. Ele deu ordens, ele estabeleceu as coisas, e da forma que ele deu a ordem, da forma que ele estabeleceu as coisas, foi se cumprido. Mas uma outra maneira também de entendermos isso é que Jesus, ele anteviu aquele animal próximo ao povoado, mandou os discípulos pegarem e usarem as suas palavras com a autoridade dele. Quando os discípulos falaram, aqueles que ouviam, eles sentiram o impacto da autoridade de Jesus, da autoridade daquele que é o Rei Supremo, na autoridade daquele que criou o universo com a palavra, e eles não tiveram outra reação a não ser dizer: podem levar para o Senhor, podem levar para o Mestre. A gente não pode descartar a primeira hipótese, de que talvez Jesus tenha previamente planejado. E se ele previamente planejou, como disse,
Ele foi soberano, Ele foi Senhor, e as coisas foram feitas segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Mas, irmãos, eu gosto de acreditar e creio, diante daquilo que a gente já viu várias vezes no relato dos evangelhos, onde por diversos momentos Jesus teve visões, Jesus anteviu coisas, Jesus curou à distância, Jesus sondou o coração dos mestres da lei e dos fariseus que arrazoavam contra ele em seu coração, e Jesus falou exatamente o que se passava dentro das mentes dele. Então, eu acredito que aqui o que Jesus fez foi também usar do seu poderio. Ele viu aquele animal, mandou pegar aquele animal, mandou os discípulos repetirem a sua palavra, letra por letra, sílaba por sílaba, porque aquela palavra era a palavra de poder, aquela palavra era a palavra de autoridade. Ele dizendo de maneira obediente, da mesma forma que ele disse, era semelhante à autoridade dos profetas, que o Senhor mandava falar, e eles falavam dizendo: assim diz o Senhor. Sendo uma outra alternativa, fato é, Jesus é o Rei soberano. O que Ele quer é que os homens vejam e digam: o Rei chegou. Viva o Rei! Este é o momento propício para Ele se revelar de tal maneira. O tempo certo, por Ele gerido soberanamente. A cena foi montada para que as pessoas vissem aquilo que Ele quis que elas vissem. E lá está Jesus, no animal que nunca havia sido montado. O animal, o jumentinho, ele nunca havia sido montado antes. Ele teve a honra, olha que jumentinho honrado. Ele teve a honra de levar em seu lombo, no seu lombinho, o Rei dos Reis. Ele carregou Jesus e nunca tinha carregado nada antes. Ele foi separado para este fim. Um burrinho santificado, um jumentinho separado e abençoado, assim como também foi separado, era santificado o ventre de Maria, que não havia sido violada, era virgem e concebeu do Espírito Santo. Assim também como a tumba que ocultou o cadáver de Jesus Cristo, emprestada de José de Arimateia, era uma tumba que nunca tinha sido usada, era uma tumba também separada para receber o corpo de Jesus que iria ressuscitar. Aquela tumba ocultou o cadáver de Jesus por 3 dias, mas aquela tumba não segurou, porque Ele é o Rei dos Reis por toda a eternidade. São as primícias, meus irmãos. Um ventre, um jumentinho, um túmulo. As primícias para aquele que é o princípio e o fim. O Rei chegou. O Rei adentrou a cidade santa e cumpriu a profecia de Zacarias 9:9. Daqui a pouquinho a gente vai ler esse texto. A segunda coisa que você deve atentar também para esta passagem do Evangelho é que, além de um Rei soberano, o Senhor é um Rei humilde. Repita isso nessa noite: um Rei humilde. Jesus é um Rei humilde. Ele vai escolher esse singelo e simples animal para lhe servir de montaria. O cortejo real de Cristo indicava a sua majestade. Todavia, em certo sentido, a gente tem também uma imagem ambígua de certa maneira. Ali está o Rei dos Reis, ali está o Senhor dos Senhores, o majestoso, o glorioso. Mas ele está sentado num jumentinho que teve uma montaria improvisada. O jumentinho não era selado e não se colocou nenhuma sela nele.
O que é que seus discípulos fizeram? Pegaram suas vestes, colocaram ali no ombro do animal, no lombo do animal, e deixaram ali meio que confortável para que Jesus pudesse fazer ali sua montaria, e Jesus foi entrando ali naquele jumentinho. Enquanto os reis, os imperadores romanos, nesse contexto em que Jesus vivia, eles entravam nas cidades com pompa, com espólios de guerra, com tesouros, às vezes também com escravos, com generais do exército inimigo subjugados, entrando em cavalos, em animais de montaria bonitos e fortes, entra Jesus, dono de toda a terra, numa montaria emprestada. O jumentinho era emprestado, não era dele não. Ele ia devolver. O majestoso, o glorioso, humilde. O Senhor dos senhores, ele se apresenta como aquele que veio ocupar o trono de Davi, mas faz isso de maneira muito simples. Majestade e simplicidade em Jesus estão ali, lado a lado. Ele é o Todo-Poderoso, mas não é pomposo. Na verdade, Jesus busca identificação com o que é comum, com o que é do cotidiano, do ordinário da vida. Ele se coloca numa condição de pobreza, mesmo toda a terra e a sua plenitude pertencendo a Ele. Pessoas comuns, pessoas pobres, simples, podem olhar para Ele e terem uma conexão com a sua simplicidade. Podem enxergar um rei que é gente como a gente e, ao mesmo tempo, é distinto de tudo e de todos, pois é o Verbo encarnado, por meio do qual todas as coisas se fizeram, e sem Ele nada teria sido feito. Essas imagens, que são muito distintas, elas são uma peculiaridade de Jesus. Notem que Jesus, ele carrega em si certa ambivalência. Ele é o cordeiro, um animal manso, mas ele também é um leão. Ele é feroz, ele é forte. O seu rugido será ouvido em toda a terra. Ele é o sumo sacerdote que adentra o santo dos santos do tabernáculo celestial, mas ao mesmo tempo ele também é a oferta. Ele oferece a sua vida, ele oferece a si mesmo. Ele é Senhor. Todavia ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele é mestre e Senhor, mas ele pega uma toalha antes da refeição da Páscoa, coloca ali em volta da sua cintura e lava os pés dos seus discípulos, um a um, como se fosse um escravo. Ele é Deus. Jesus é Deus, infinito, poderoso, imutável, majestoso, eterno. Mas Ele encarnou. Ele tem também natureza humana. Ele é Deus e concomitantemente Ele é humano. Ele é a plenitude de tudo que existe, mas Ele se esvazia de sua glória e se torna um homem que sente fome, que sente sede, que se cansa, que chora. Ele é o sentido de toda a vida, mas Ele morre numa cruz. Ele é o Santíssimo, Ele é o Santo dos Santos, mas que se fez pecado por nós. Essa ambivalência é o que torna o nosso Salvador e Senhor incomparável. Pois quem é? Me diga você, quem é que está acima de Cristo e que poderia descer mais do que Ele desceu? Essa humildade, meus irmãos,
ela é a humildade que deve nos servir de modelo, de exemplo. Ela é uma humildade paradigmática, sendo Jesus quem Ele é, foi humilde. É isso que o apóstolo Paulo nos transmite em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. Você pode abrir e acompanhar a leitura comigo? Filipenses 2, do 5 ao 8. Olha o que diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Você tem motivo para querer crescer? Você tem motivo para se colocar acima de alguém? Tem não, meu irmão. Aquele que é o Rei da Glória é o nosso exemplo de humildade, o nosso exemplo de simplicidade. Tomemos este exemplo de Cristo. Ele é um Rei soberano, mas Ele é um Rei humilde. Além do mais, eu gostaria que você também prestasse bem atenção nisso. Ele é um Rei justo e pacífico. Você pode repetir isso? Ele é um Rei justo e pacífico. Soberano, humilde, justo e pacífico. Esse é outro aspecto importante da entrada triunfal do nosso Senhor. Ele é um Rei justo e pacífico. Ao tomar aquele animal, meus irmãos, e entrar em Jerusalém com ele, o que é que Jesus vai dizer? Ele manda, na verdade, que os seus discípulos digam que ele vai devolver o animal. Ele não tomou e ficou para si. Ele disse: preciso dele, mas eu vou devolver. Ele devolve ao dono. Ele não deixa o dono prejudicado. Aquele jumentinho era um animal útil para o trabalho diário, para transportar cargas, para transportar pessoas. Jesus, ele não vai confiscar aquele bem. Ele não é um tirano. Os tiranos fazem isso. Os tiranos tornam a vida do seu povo, dos seus súditos, um fardo, um peso. E quantos tiranos da história não fizeram isso? Quantos homens maus, quantos homens iníquos não assaltaram o povo, não deixaram o povo à míngua, pobre, depenaram o povo como galinhas, só para satisfazerem a sua ganância, ou só para ostentar riquezas. Quantos irmãos por aí, reis, presidentes, chefes de governo, chefes de estado, chefes de regimes militares, fumando bons charutos, bebendo bons uísques. Eu estou falando bom aqui no sentido de ser caro, viu, gente? Não estou dizendo que esse negócio é bom não, tá certo? Pastor, que negócio é de bom charuto? Bom uísque? Eita, tá repreendido. Estou falando caro. Tem charuto por aí que custa os olhos da cara, um só, uma caixa, então. Uísque, né? E outros tipos de bebida, e carros, e roupas, e relógios, produtos que são exclusivos. Eu estava dando uma pesquisada, falando de entrada triunfal, né? E Jesus escolhe um jumentinho, né? Só que a gente viu que naquela época, e também nos dias atuais, existem muitas entradas pomposas dos chefes de Estado. No Brasil, a gente tem o Rolls Royce presidencial, que é aquele carro preto lá,
conversível, que o presidente, no dia da posse, sobe nele, né, e vai acenando até chegar ali, né, na rampa do palácio e toma posse. Aquilo ali foi comprado por Getúlio Vargas, na década de 50. Custou os olhos da cara, para ele desfilar no Dia do Trabalhador, 1º de maio. E aí, Vargas era conhecido como o pai dos pobres, né? O pai dos pobres. Aquele carro custou os olhos da cara, uma fortuna. E para não pegar mal, na época se inventou uma mentira, disse que foi um presente da rainha Elizabeth II. Não foi. Foi do dinheiro do povo. O pai dos pobres pegou o dinheiro dos pobres para andar naquele carro luxuoso, naquela pompa. Na própria Escritura, meus irmãos, na própria Bíblia, a gente tem um rei mau. Lá em 1 Reis 21, tem-se a história da vinha de Nabote. Os irmãos lembram dessa história? O rei Acabe, que era rei de Israel, e aqui o reino estava dividido, existia o reino do sul e existia o reino do norte. Acabe era o reino do norte, a sua mulher era maligna Jezabel. E Acabe tinha uma espécie de palácio de verão, e do lado do seu palácio havia uma vinha que pertencia a esse homem chamado Nabote. Acabe foi lá e disse: eu compro. Ele disse: eu não vendo não, eu dou tanto. Nabote: eu não vendo não, mas eu dou tanto e mais tanto. Eu não vendo não, essa é a herdade dos meus pais, eu herdei essa terra dos meus pais, eu não vou desonrar meus pais, eu não vendo por nada. E aí Acabe fica irritadíssimo, fica triste, não quer nem comer. Aí Jezabel olha ele ali, jururu: que foi? Tu é o rei, tá assim por quê? Nabote não quis me vender a vinha não. Oxe, tu não é o rei? Deixa comigo, essa vinha vai ser tua. E aí o pobre do Nabote vai ser acusado falsamente de ter blasfemado contra Deus e de ter também insultado o rei. Ele vai morrer, vão matar também os filhos dele, os seus herdeiros, para que ninguém herde. E assim Acabe toma a vinha para ele. E aí Deus manda o profeta Elias dizer que aquilo não ia ficar desse jeito não. Da mesma forma que Nabote morreu de maneira desonrosa perante o povo como se fosse um traidor, Acabe e sua descendência teriam um fim trágico. E Jezabel também, sendo pisoteada e seus restos comidos por cães. Por que o Senhor Jesus foi tão severo? Porque aquela vinha que pertencia ao Senhor foi partilhada de maneira justa quando o povo então entrou em Canaã. Houve a partilha da terra entre as famílias, entre as tribos. E Acabe cresceu os olhos naquilo que não era dele. E influenciado pela sua esposa, acabou cometendo um terrível crime. Não é assim que Jesus procede. Jesus não é ganancioso, até porque ele não precisa ter ganância. Tudo pertence a ele. Mas Cristo, apesar de ser o dono do universo, ele não age de maneira mesquinha. Ele é justo. No seu governo, ninguém sai no prejuízo. No seu reino, ninguém vai ser prejudicado. No seu reino, todos terão a parte que lhe caberão. E cada parte é dada graciosamente, equidade, para que se tenha deleite na herdade que pertence a Jesus, mas que cada um que pertence a Jesus pode se apossar do que é dele, como sendo co-herdeiros. E além da justiça, no seu reino reinará a paz. Lembrem-se, ele é um rei
justo, e ele é um rei pacífico. Em Zacarias 9, verso 9 e 10, abra e leia comigo. Nós temos então uma profecia que se cumpre aqui nessa passagem da entrada triunfal de Jesus. O profeta Zacarias, falando da parte de Deus, diz: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará a paz às nações e dominará de um mar a outro e do Eufrates até aos confins da terra. Quando Jesus entra em Jerusalém, montado de um jumentinho, Jesus quer que aqueles que conhecem da palavra, que conhecem dos profetas, tenham esse texto de Zacarias em mente, tenham essa profecia em mente. Chegou o Rei justo, chegou o Rei da paz. A paz será instaurada por este que está montado num jumentinho cria de jumenta. Com certeza, nem todos naquele cortejo entendiam o caráter messiânico de Jesus conforme revelado. Alguns esperavam um Messias político, belicoso, que colocaria os romanos e as demais nações para correr, tomando a cidade de assalto, estabelecendo ali um Estado judeu independente, que não ia ser mais subjugado pelo Império Romano ou por nenhum outro império ou nação. Este era o imaginário judaico da época. Os fariseus eram difusores desta visão. Os zelotes, uma espécie de grupo guerrilheiro, revolucionário, contra a dominação romana, lutavam e pregavam isso. E ainda estava fresca na mente do povo, irmãos, a bravura e o legado de um homem chamado Judas Macabeus. Essa história que está registrado no livro de Macabeus, que nós não temos como um livro canônico, nós temos como um livro histórico, que está num período que nós chamamos de período intertestamentário. Judas Macabeus, ele derrotou o rei Antíoco Epifânio, um homem que imolou um porco no templo, colocou estátuas de divindades pagãs no templo, difundiu a cultura grega, perseguiu o judaísmo, proibia a circuncisão, e aí Judas Macabeus, com outros membros de sua família, lutou contra esse rei, venceu esse rei, expulsou a influência pagã do helenismo, restabeleceu o reino, restabeleceu o templo como sendo dedicado apenas para ofertas e sacrifícios e adoração ao Senhor. E aí, isso foi cerca de um século antes disso que acontece aqui no Evangelho. E muitos, na época, acreditavam: o Messias é esse homem, Judas Macabeus. Olha aí, botou para correr o invasor, restabeleceu a paz, restabeleceu o reinado independente. Ele é o Messias, ele trouxe a liberdade. Aí veio o Império Romano e disse: não, esse não é o Messias não. O Império Romano foi e tomou tudo. E aí eles viram que aquela libertação de Judas Macabeus foi breve. A liberdade não perdurou. Mas aquela multidão estava ali, clamando por um libertador, clamando por um Messias, talvez tendo esse imaginário do Messias político, do Messias guerreiro. Eles clamavam: Hosana,
Hosana significa nos salve agora, nos salve imediatamente. Como peregrinos, eles entoaram um salmo de romagem, o Salmo 118, verso 25 e 26 diz: salva-nos, Senhor, nós imploramos, faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Observem o verso 26 do Salmo: bendito é o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor nós os abençoamos. Não foi isso que eles disseram? Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E acrescido ao salmo eles cantam que é bendito o reino vindouro, o reino que pertencia ao descendente de Davi. Alguns irmãos fazem isso com convicção. Bartimeu, que com certeza estava naquele meio, agora já enxergando e vendo tudo, mesmo cego, ele já tinha essa convicção. Ele já havia clamado: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas outros aqui, talvez, clamaram, falaram no calor da emoção, ali no momento, vendo toda aquela cena, se empolgaram, mas, menos de uma semana depois, estavam gritando: crucificam, crucificam, crucificam. Aqui, clamavam pelo rei. Depois, como que se estivessem desapontados com o caráter justo e pacífico deste rei. Eles então vão até a autoridade romana, que é a autoridade de Pilatos, e clamam para matar Jesus. A autoridade romana ainda dá uma chance para eles ali. Vocês querem Jesus? Ou vocês querem Barrabás? E o que é que o povo diz? Crucifiquem Jesus. Solte Barrabás. O rei foi rejeitado pelos seus súditos. E hoje, meus irmãos, hoje acontece um conflito ali entre Israel e o grupo terrorista Hamas. E muitas crenças num salvador político e militar vêm à tona novamente. Boa parte dos judeus rejeita Cristo, rejeita Jesus de Nazaré. Eles ainda esperam um Messias. E se eles ali esperavam um Messias num cavalo branco, agora eles esperam um Messias num tanque de guerra. Um Messias que vem com um exército de mísseis teleguiados, de jatos ultramodernos, que são verdadeiras máquinas de matar. Rejeitaram e ainda rejeitam a profecia de Zacarias. Eles desprezaram e ainda desprezam um rei que veio para destruir os carros de guerra, destruir os arcos de guerra e estabelecer a paz. Cristo é um rei pacífico. Cristo é um rei pacificador. E se quisermos segui-lo, precisamos entender, precisamos amar, precisamos promover justiça e paz. Ele não veio para tirar vidas. Ele não se alegra com aquelas cenas que a gente vê de bombardeio, de escombros, de crianças chorando sem seus pais, de pais chorando sem suas crianças. Ele não veio para tirar vidas. Ele veio para entregar a sua própria vida e assim estabelecer a paz dos homens com Deus. Que outro rei há que se compare ao nosso Senhor e Salvador? Eu gostaria de aplicar essa mensagem, irmãos,
diante de tudo que você ouviu, que você possa refletir em Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, sendo um Rei soberano, um Rei humilde, um Rei que é justo e que é um Rei de paz. E eu gostaria de fazer algumas perguntas de aplicação. A primeira delas é: diante da majestade de Cristo, eu tenho descansado em sua soberania e me deleitado na sua boa vontade? Ou eu tenho andado inquieto, demasiadamente ansioso, por não compreender corretamente que Ele é Senhor sobre todas as coisas? Você ouviu nessa noite, Jesus é um Rei soberano, descanse na sua soberania. Segunda perguntinha de aplicação: sendo o próprio Cristo Rei dos Reis, o grande exemplo de humildade, por acaso teria eu algum motivo para me exaltar ou me colocar acima de qualquer outra pessoa? É claro que não, meus irmãos. Então, observe essa outra pergunta: como posso praticar mais a simplicidade de Jesus e me identificar com a sua humildade? Peça isso ao Senhor nessa noite. Senhor, como ser mais simples? Senhor, como ser mais humilde nesse mundo de aparência, nesse mundo de status, nesse mundo onde tudo é um clique, onde tudo se é postado, onde tudo é visibilidade, onde tudo é propaganda. Como ser simples e humilde como Jesus? Peça essa orientação a Ele. E terceiro, justiça e paz são coisas que eu tenho promovido. Estou ciente de que tais características do rei também devem ser características do súdito. Você é um súdito do Rei dos Reis. Justiça e paz são coisas que você deve promover. Você tem promovido justiça e paz, ou você tem se apoiado em meios caídos, politiqueiros e belicosos, escolhendo Barrabás ao invés de Cristo? Queria terminar essa mensagem, irmãos, insistindo para que você observe Jesus como Rei, pense nele como Rei, deseje Ele como Rei e o deixe reinar sobre todas as coisas da sua vida. Ele é Rei dos Reis e é para adorá-lo que nós estamos aqui. Ele é Rei dos Reis e é para adorá-lo que nós fomos criados. Nós vamos cantar nesse momento uma canção que diz isso: Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver.